Pare de escolher entre ser forte e ser rápido, porque o chamado efeito de interferência está te enganando. Há anos, a comunidade fitness repete que agachamentos pesados vão arruinar seu condicionamento cardiovascular ou que corridas longas vão derreter os seus músculos e destruir a sua hipertrofia. Mas a ciência moderna prova exatamente o contrário. Hoje nós vamos sincronizar a biomecânica e a recuperação estratégica para construir um corpo que é, ao mesmo tempo, explosivo, hipertrofiado e indestrutível. E aí, beleza, eu sou o personal Fábio Vilas-Boas e hoje nós vamos direto ao ponto. Então fica comigo até o final porque você vai descobrir como ter o físico de um fisiculturista e a resistência de um maratonista simultaneamente. Mas antes, dá aquela força, se inscreve, deixa o like para aumentar a recomendação desse vídeo do meu canal e para que você receba mais conteúdos que levem seus resultados para um próximo nível. Vamos começar quebrando o maior mito da fisiologia do exercício, a ideia de que o treino de endurance anula o treino de força. Antigamente, os estudos sugeriam que ativar a via metabólica do cardio, chamada de AMPK, bloqueava automaticamente a via da hipertrofia, que é a via da proteína mTOR. Estudos recentes de pesquisadores como Koff e Hawley mostram que essa inibição não é um botão de liga e desliga. O corpo humano possui algo chamado de flexibilidade metabólica. Eu vou explicar. Os atletas modernos utilizam essa flexibilidade para fazer com que os dois sistemas coexistam. O segredo não está em evitar o cardio, mas sim em como você gerencia a sinalização celular. Quando o treino é planejado respeitando a biomecânica e o tempo de restauração dos estoques de glicogênio, você não perde massa magra, você melhora a densidade mitocondrial, o que oxigena melhor o músculo e acelera sua hipertrofia. Mas me conta aí nos comentários, você já deixou de fazer cardio com medo de perder os seus ganhos na musculação? Comenta aqui que eu quero saber a sua experiência. Mas entender a biologia é só o primeiro passo. O verdadeiro desafio é como organizar tudo isso na sua rotina semanal sem colapsar o seu rendimento. E é exatamente isso que vamos falar agora. Então, como colocar na mesma semana agachamentos pesados com mais de 2 vezes o seu peso corporal e treinos de corrida no limiar aeróbico? O segredo da arquitetura híbrida está na separação do estresse sistêmico. De acordo com as diretrizes de Barr em 2014 sobre treinamento concorrente, você precisa de um intervalo mínimo de 6 horas e idealmente de 24 horas entre uma sessão de força de alta demanda do sistema nervoso central e um treino de endurance de alta intensidade. Então, se você agacha pesado às 8 da manhã, seu sistema neuromuscular está esgotado. Tentar correr no limite do meio-dia vai gerar uma fadiga residual crônica. A estrutura perfeita dita que você agache pesado no dia do foco neuromuscular e deixe a corrida regenerativa ou de limiar para o dia seguinte, ou com pelo menos 6 a 8 horas de distanciamento, garantindo assim uma refeição rica em carboidratos entre as sessões para repor o glicogênio muscular. Mas olha, para aguentar um treino com essa intensidade e essa demanda energética dupla, a sua suplementação precisa estar em um nível profissional. Não dá para brincar com a recuperação. Por isso, lá no site da Probiótica, você encontra os melhores suplementos para manter a sua massa muscular e a sua energia no topo. E usando o meu cupom Personal Fábio, você ganha 15% de desconto em todo o site. Garanta já seus aminoácidos e proteínas, porque o próximo passo vai exigir muito do seu corpo. Então, agora que você já sabe como dividir a sua semana, como garantir que você continue evoluindo nas duas frentes ao longo dos meses? A resposta é periodização em blocos. Como bem demonstra o renomado cientista do esporte Vladimir Issurin, tentar evoluir ao máximo a força máxima e a capacidade aeróbica extrema ao mesmo bloco de treino gera saturação. O atleta híbrido de elite alterna a ênfase. Em um bloco de 4 semanas, o foco principal é a força bruta e a hipertrofia, enquanto o cardio entra em volume de manutenção. No bloco seguinte, inverte-se o papel. A corrida ganha intensidade e o treino de musculação passa a focar na manutenção da densidade muscular com menos volume e mais intensidade. Além disso, nós controlamos isso através de dados biométricos em tempo real, avaliando a variabilidade da frequência cardíaca e a qualidade do sono. Se a sua variabilidade de frequência cardíaca está baixa, significa que o seu sistema nervoso ainda está sob estresse do agachamento anterior. Logo, o treino de corrida precisa ser reajustado
ajustado para uma zona de intensidade mais baixa. Mas presta muita atenção, porque ter músculos grandes e um pulmão de aço não adianta nada se a sua estrutura quebrar no caminho. Por isso que é importante falarmos de integridade articular e durabilidade a longo prazo. Acontece que a maior ameaça para o atleta híbrido não é a falta de energia, é o impacto articular acumulado. O impacto de agachamentos pesadões somados à alta quilometragem da corrida pode massacrar seus joelhos e a região lombar se você não tiver uma estratégia de proteção estrutural. A literatura de Schoenfeld de 2016 sobre hipertrofia e estresse mecânico reforça que o tecido conjuntivo demora mais para se adaptar do que o tecido muscular. Para blindar suas articulações, você precisa incluir duas coisas: protocolos de mobilidade ativa de quadril e tornozelo antes dos treinos e o fortalecimento excêntrico. O trabalho excêntrico na musculação, que é aquela descida lenta e controlada, fortalece os tendões e prepara a sua estrutura para absorver o impacto de cada passada na corrida. Priorizar a longevidade articular é a verdadeira arma secreta para manter o progresso sustentado por anos sem lesões. Então aqui está a nossa dica de ouro que separa os amadores que se lesionam dos profissionais indestrutíveis: a engenharia da recuperação ativa. A maioria das pessoas acha que se recuperar é deitar no sofá, dormir sem fazer nada. Mas para o atleta híbrido, a recuperação precisa ser ativa. Estudos de Hausreff e Mujica revelam que atividades de baixíssimo impacto mecânico, como o ciclismo leve ou a natação regenerativa no dia seguinte a um treino pesado, aumentam o fluxo sanguíneo muscular sem gerar microlesões. Isso remove os resíduos metabólicos, acelera a entrega de nutrientes para as células que foram danificadas e resgata a homeostase do organismo muito mais rápido. Então combine isso com uma ingestão estratégica de ácidos graxos como o ômega 3, que atua modulando a inflamação sistêmica crônica, e você terá o maior motor perfeito para a longevidade física. Se essa explicação técnica e detalhada abriu sua mente e te ajudou a entender como o seu corpo realmente funciona, clica agora no botão de hype, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações para não perder as próximas análises e aulas biomecânicas. Em resumo, você pode sim ser massivo e ter uma resistência de elite. Para isso, separe seus treinos intensos por pelo menos 6 horas. Utilize a periodização em blocos para alternar o foco do seu corpo. Cuide da sua integridade articular com trabalho excêntrico e nunca ignore a recuperação ativa. Lembre-se de manter a sua rotina de performance alinhada. Então acesse o site da Probiótica e use o cupom EUPROPERSONALFABIO para você ganhar 15% de desconto. E se você gosta de pasta de amendoim ou as barras de proteínas proteicas com até 21 gramas de proteínas, vá até o site da Dr. Peanut e use o cupom BLPersonalFábio para você ganhar 10% de desconto. Os links estão nas descrições e comentários fixados. Se você gosta de vídeos curtos com dica rápida, direto no ponto, me acompanhe e me segue também no Instagram, TikTok, Facebook. Os links estão todos aqui embaixo e nos comentários fixados. E para continuar evoluindo o seu conhecimento e seus resultados e não parar seus ganhos, clica no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Aquele abraço, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Personal Fábio das Boas à sua disposição. Até mais.